Você já percebeu o quanto criar um novo hábito parece ser tão difícil? Meu nome é Camila e nesse canal estarei trazendo para vocês reflexões através de livros que eu li. Gente, parece muito difícil nós conseguimos manter um hábito ao longo, da nossa vida. E é muito fácil a gente criar um hábito, começar a criar um hábito e logo mais nós paramos com ele e retornamos ao nosso antigo hábito, um hábito que era ruim para nós. Eu estou lendo um livro que fala sobre hábitos, estou lendo o livro Hábitos Atômicos. Inclusive, eu indico, se você não leu ainda, eu indico que você compre na livraria da sua cidade e, assim, imerja no conteúdo, na informação que esse livro traz, porque de fato é um livro muito interessante e eu tenho gostado bastante. Eu estou gostando bastante porque eu ainda estou lendo. Criar um hábito exige que nós nos tornemos melhores, exige que a gente trabalhe dia após dia o nosso foco, a nossa persistência, porque criar um hábito não é simplesmente, como muitos dizem, em 21 dias, em 31 dias você consegue criar um hábito. Não é bem assim que acontece. Criar um hábito vai muito além de simplesmente fazer ao longo de poucos dias, vamos por assim dizer. O que o livro traz no primeiro capítulo em relação aos hábitos é em relação a darmos o nosso melhor 1% por dia que seja. Só que a gente é tão assim mesquinho que a gente olha e fala assim, 1% não é nada. Tipo, se eu melhorar hoje e daqui a um tempo eu não vou ter resultado. A gente tem essa dificuldade, a gente tem essas desculpas que nós damos para nós mesmos em falar que, não, é muito pouco 1%. Só que o livro ele traz para nós em relação a gente olhar a longo prazo, né? Ele dá um exemplo de dentro de um ano, se eu coloco 1% por dia dentro de um ano, eu estarei 37% a mais, melhor do que quando eu comecei. E relativamente, se eu paro a minha vida, eu literalmente estarei anulando tudo o que eu fiz e chegando a zero o meu desenvolvimento pessoal. E em relação a gente colocar 1%, melhorar 1% da nossa vida, a gente não pode olhar 1% isoladamente. Nós temos que olhar isso a um longo prazo. É como que se nós estivéssemos mesmo fazendo o investimento em nós com juros compostos. Logo mais à frente, a médio ou longo prazo, nós vamos ter um resultado, nós vamos recolher um resultado daquilo que nós fizemos anteriormente, daquilo que nós fomos plantando dia após dia em nós mesmos, e nós vamos colher isso futuramente. E qual que é o resultado que eu vou colher isso na minha vida daqui a um tempo, se eu faço algo de melhor para mim? Qual que é o resultado que você vai colher na sua vida se você se dedica, se você se esforça a criar um novo hábito e a permanecer nesse novo hábito daqui um ano, daqui 2 anos? E esse hábito ele vai se permanecer, ele vai se manter na sua vida, e é uma coisa que, logo quando ele se manter, é uma coisa que você vai fazer literalmente normal. Vai ser uma coisa que vai ser normal para você. Assim como você acorda, levanta, escova seus dentes e vai tomar seu café da manhã, é a mesma coisa. Muitas vezes nós falamos que queremos mudar a nossa alimentação, nós queremos fazer mais dinheiro, nós queremos mudar o estilo de vida. Às vezes tem uma alimentação bacana, mas o estilo de vida não é tão interessante, a pessoa quer mudar isso. E muitas vezes nós colocamos planos para nós, mas as nossas ações não condizem com aquilo que nós desejamos. E, por exemplo, em relação à alimentação, muitas vezes a gente deseja eliminar 10 quilos, eliminar 5 quilos. As mulheres aqui, elas vão se identificar, porque é muitas de nós que temos essa questão. Às vezes a gente aumenta aí 5 quilos, já fica desesperada, e aí a gente fica louca querendo diminuir, né, esses 5, esses 10 quilos. Mas as nossas ações, elas não condizem com aquilo que a gente deseja fazer. Por exemplo, você
tem ali esses 10 quilos para perder, 15 quilos para perder, mas você começa ali uma academia, você coloca na sua cabeça e fala, eu vou para academia, aí eu vou me alimentar melhor e tal. E aí você vai na primeira semana ali na academia bonitinho, e logo na segunda semana você teve um final de semana muito agitado, teve um sábado e um domingo de bebedeira, de festa, de brincadeira, e curtiu muito o final de semana. E logo na próxima segunda-feira você vira e fala, eu não vou para academia, eu estou cansado. Logo eu tenho que trabalhar, então eu não vou para academia hoje. E é uma atitude que você já começa a se sabotar. Sem perceber, você já começa a se sabotar e já começa a colocar em jogo um hábito que você estava começando a criar. Pensando que por estar na academia em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas, já vai estar determinado que você vai manter ali esse hábito. E não é bem assim. A nossa vida ela precisa ser constante nas ações que a gente toma. E, por exemplo, manter essa questão da alimentação, do treino. Então, você ali começa, né, a dizer, eu não vou hoje porque eu estou cansado, daqui a pouco eu tenho que trabalhar e o trabalho começa cedo. E aí, a segunda-feira você não vai. Mantém a terça, quarta, quinta indo. Da sexta-feira você já vira e fala, não, hoje eu não vou de novo. Sexta-feira eu não vou, porque sexta-feira é dia de festa, é dia de chutar o balde, que não sei o quê. E aí começa a dar desculpas para você e só vai dando desculpas, só vai se sabotando. E sempre você está colocando em jogo a sua vida, a sua saúde, aquilo que você coloca para você como um objetivo. E você não percebe que você está se sabotando. E isso é muito normal, isso e não deveria, mas isso é muito normal de que nós fazemos isso. E nós precisamos ter uma mentalidade muito afiada para nós percebermos essas atitudes que a gente faz. Porque, de fato, quando a gente começa a criar um novo hábito, se nós não trabalharmos de maneira coerente com isso, nós vamos voltar, nós vamos retroceder. Muitas vezes nós queremos ter resultados diferentes, mas as nossas ações se mantêm iguais às antigas. E é muito difícil, eu digo que é quase impossível você ter um resultado diferente mantendo as ações anteriores, mantendo as ações que te levaram ao resultado que você está hoje. É muito difícil você fazer dinheiro, fazer 2.000, 3.000 a mais, 5.000 a mais, com o mesmo trabalho que você estava fazendo anteriormente, com a mesma ação que você estava fazendo anteriormente. Se durante todos esses anos você plantou, você cultivou as ações que te levaram até aqui, quando é que você vai mudar suas ações? Quando é que você vai fazer novos plantios? Plantios de novas sementes para você colher resultados diferentes? Quando é que você vai acordar para isso? Quando é que você vai dar o estalo na sua vida e perceber, eu preciso mudar de vida, eu preciso criar novos hábitos? Quando é que isso vai acontecer na sua vida? Eu tenho certeza que se você, durante a sua nova jornada, der 1% de si, eu não estou falando 10% não, gente, 1% de si, se a cada dia você melhorar 1% do que você deseja melhorar, eu te garanto que dentro de 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, você está completamente irreconhecível. Você não reconhece mais os seus hábitos antigos. Você não consegue mais voltar para os seus hábitos antigos. A nossa vida ela precisa ser pautada em nós mantermos a nossa palavra, mantermos os nossos hábitos, persistir naquilo que a gente deseja. Você nunca vai conseguir nada na sua vida se você não persistir naquilo que você deseja. Você nunca vai conseguir conquistar um carro se você não persistir em guardar um dinheiro para aquilo. Você nunca vai conseguir conquistar a sua casa se você não guardar dinheiro para aquilo. É muito difícil isso. É por isso que os hábitos eles precisam fazer parte, os hábitos bons
precisam fazer parte da nossa vida, porque a nossa vida depende de hábitos bons. O sucesso, o nosso sucesso, o seu sucesso, ele está diretamente ligado ao hábito que você cria. Diretamente ligado ao hábito que você cria. Se você tem uma vida medíocre, os hábitos que você tem, pode observar, são hábitos ruins. São hábitos de acordar tarde, hábitos de dormir tarde, acordar tarde, de não se alimentar bem, de no trabalho você sempre reclamar. É a vida medíocre que você tem. Agora, se você tem uma vida bacana, se você tem uma vida boa e deseja melhorar, observa que seus hábitos eles são bons e você vai melhorar nesses hábitos. É uma corrida, uma caminhada que a gente faz. É um trajeto que a gente percorre. Você já percebeu que quem você é, aonde você está e como a sua saúde está é um resultado dos hábitos que você executou até hoje? Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida está do jeito que está, literalmente por causa dos hábitos que você executou até hoje? Quando é que você vai mudar isso na sua vida? Você vira e mexe e fala, eu quero mudar de vida, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero mudar minha saúde, eu quero ter uma vida melhor. Mas os seus hábitos não condizem com a sua realidade de agora. Tudo que a gente faz é contado, tudo que a gente faz ele é armazenado, os hábitos são armazenados. Não adianta você querer ter uma vida de hoje para amanhã melhor se você não mudou nada na sua vida anteriormente. Se você não criou um hábito diferente anteriormente. Comece a colocar hábitos diferentes a partir de hoje. Comece a colocar para você isso. Eu quero trazer de uma reflexão que eu trouxe de uma querida de uma outra plataforma, lá do TikTok. Ela fala sobre quando a gente tá com a casa desorganizada. E a gente vive nesse ambiente desorganizado e a bagunça, literalmente bagunça dentro de nós. Você já parou para pensar, para perceber isso? Como que o exterior, ele mexe com o nosso interior? Se você acorda e não arruma, você não se arruma, seja você mulher, seja você homem, você não se arruma, não passa um perfume, não toma um banho, não penteia o cabelo, a mulher não passa nem que seja um batom, uma máscara no cílio. Muitas vezes a gente fica para baixo se você não faz isso. Experimenta acordar, tomar um banho bem relaxante, passa um perfume, passa um creme na pele, mulher passa um batom, um lápis na sobrancelha, um rímel nos cílios e veja, coloca uma roupa boa, uma roupa decente e veja, mesmo que você trabalhe em casa, veja o resultado imediato, você fica bem. Você fica bem. A bagunça, ela nos bagunça por dentro também. E aí, essa querida, ela fala que, por exemplo, a mesma energia que eu tenho para colocar um objeto no lugar errado, eu tenho para colocar no lugar correto. É a mesma energia que eu gasto. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Se eu peguei e trouxe tudo para cá para deixar tudo organizado e fazer esse vídeo. Eu tive uma energia para trazer para cá e fazer esse vídeo. Se eu simplesmente deixar aqui, eu estou gastando uma energia. Se eu simplesmente pegar tudo que eu estou utilizando aqui e guardar no seu devido lugar, eu estou usando a mesma energia. E eu vou manter a minha casa organizada. E isso é um hábito que eu estou colocando em prática. E todos os dias que eu me pego fazendo o errado, porque é o que eu falei, todos os dias a gente tem que dar 1% de nós, todas as vezes que eu me pego fazendo errado, eu viro e falo para mim, a mesma energia que eu uso para deixar no lugar errado, eu uso para colocar no lugar correto. E a minha casa, não que a minha casa fosse bagunçada, mas a minha casa, ou a casa de quase todo mundo, eu creio, que uma coisa ou outra a gente começa a deixar fora do lugar. E essa uma coisa ou outra começa a chamar mais uma. Daí a pouco você já olha para casa e fala assim, gente, eu arrumei casa hoje, a casa já está desarrumada. O que é isso?
Que é isso que está acontecendo? É justamente isso, a falta de bons hábitos. E eu estou criando esse hábito. Eu não falo que eu criei porque eu ainda estou nesse processo. E a minha casa, eu tenho tido prazer de arrumar minha casa. Porque quando você vê a sua casa arrumada e uma coisa que seja fora do lugar, você tem o desejo de arrumar aquilo, você tem o desejo de continuar a ver a sua casa arrumada. E isso é um hábito que você começa a criar, isso é um hábito que eu estou criando. Às vezes, muitas vezes, a gente deixa de receber pessoas, vira e fala, ah, não, vamos em tal lugar, não vamos cá para casa não, por quê? A casa não está arrumada. Aí porque eu não limpei minha casa. Por que você não limpou sua casa? É coisa de 10, 20, 30 minutos. Se você mantesse sua casa organizada, era só passar um pano. Por que sua casa não está arrumada? Por que sua casa não está organizada? Para e pensa comigo. A desorganização mantém dentro de nós, nos mantém desorganizados. E uma outra coisa que o livro fala é sobre não usar as metas. Muita gente coloca metas para bater e não usar essas metas e usar um sistema. Como que é isso? O livro retrata de que, independente se você coloca meta na sua vida, por exemplo, eu quero emagrecer e eu quero emagrecer 10 quilos e eu mudo o meu estilo de vida, eu mudo minha alimentação, começo a fazer uma caminhada, daí a pouco eu começo a correr, eu começo a beber mais água, eu começo a ingerir mais frutas que vão me ajudar a trabalhar meu intestino, eu começo a dormir melhor, começo a acordar melhor, eu acordo mais cedo, começo a ter mais produtividade. Você concorda comigo que todas essas ações vão me levar a eliminar esses 10 quilos, esses 5, 10 quilos, a mudar meu estilo de vida? Então você concorda comigo que se eu não colocar uma meta, mas mudar aquilo que eu coloquei como meta em forma de um sistema, eu vou ter o mesmo resultado? É isso que o livro fala. É basicamente isso que o livro retrata. Independente de meta, se eu colocar, se eu fizer o que precisa ser feito, eu vou alcançar o objetivo que eu desejo. Eu vou alcançar. Isso é inevitável. É inevitável. Se você deseja plantar uma semente e se você deseja colher a semente, é inevitável que ela vá nascer, que ela vá morrer dentro da terra e que ela vai germinar e vai nascer. É inevitável isso. O livro não fala que as metas elas são ruins. Não é isso que ele fala. Mas nós devemos, se você tem dificuldade em alcançar o seu objetivo, talvez as metas não sejam interessantes para você. Talvez o interessante para você seja de fato mudar esse sistema. Entende? Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer por onde? Qual que é o meu percurso que eu tenho que percorrer para alcançar meu objetivo? Não seria o mesmo da minha meta? Ele retrata até, por exemplo, em relação a um jogo de futebol. Os dois times se preparam, um time vai perder e o outro vai ganhar. Isso é claro, certo? E o time que está fadado a ganhar, vamos colocar assim, se ele coloca uma meta para ganhar e ele ganha, isso é bom para ele, ok. Mas se esse mesmo time que está fadado a ganhar coloca como um sistema trabalhar aquilo que ele precisa trabalhar, treinar aonde precisa ser treinado, melhorar o que precisa ser treinado, melhorado, e fazer todos os processos que os jogadores precisam fazer, você concorda comigo que as chances dele ainda ganhar são maiores? É isso que o livro se baseia. É basicamente isso que o livro fala. Nós não precisamos de metas, nós precisamos de sistemas que dá certo para nós. E não é o mesmo sistema que dá certo para mim, é o sistema que dá certo para você. Não é o mesmo sistema que eu vou usar, que é o mesmo sistema que você vai usar. Muitas vezes a gente olha na internet uma pessoa e vira e fala assim: eu vou fazer a mesma coisa que essa pessoa está fazendo. Eu vou ter as mesmas atitudes que essa pessoa está tomando e eu sei que eu vou ter o mesmo resultado.
Mas nós esquecemos que nós temos organismos diferentes, nós temos vidas diferentes, nós vivemos vidas diferentes. As nossas vidas, o nosso cotidiano é completamente diferente e o resultado também vai ser diferente. Aí daí a pouco você vira e fala: ah, tô frustrado, porque o meu resultado não foi igual a da pessoa em quem eu me espelhei. Então não dá certo para mim. Não é que não dá certo para você. Você usou o sistema daquela pessoa que deu certo para ela. Não é o sistema que dá certo para você. Então são algumas coisas que a gente tem que mudar na nossa mentalidade. E se a gente mudar a nossa mentalidade em relação a isso, o trajeto da nossa vida vai mudar consideravelmente. Você vai virar, vai se tornar uma pessoa irreconhecível para você, para os outros, dentro da sua casa, principalmente. Você vai se tornar muito melhor. E aí, você já havia parado para pensar, para refletir sobre isso? Se você gostou deste vídeo, curta aqui, clica aqui no botãozinho abaixo, curta e segue aqui no canal que eu vou estar trazendo para vocês vídeos como esses de reflexões que eu pego para minha vida através de livros que eu estou lendo e vou trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo.